Vamos lá então? Pega aí papel e caneta. Hoje nós vamos falar do livro do Êxodo, capítulo 19. E lembrando que os nossos devocionais eles são voltados para a vida prática, tá? A gente tem a ideia aqui de te nutrir no seu dia a dia. Então, a gente tem acompanhado aí essa trajetória do povo de Israel no livro do Êxodo. E eu sempre falo, é muito bom você ler o texto depois. E o que a gente faz? A gente pega uma ideia que está acontecendo no texto e a gente traz para a nossa vida prática para te auxiliar de alguma forma, para te ajudar de alguma maneira. Então, nesse capítulo 19, Deus ele aparece a Moisés e ele quer falar com Moisés, ele quer honrar Moisés diante do povo e ele vai convidar Moisés para subir ao Sinai e ele vai falar com Moisés diante de todo o povo. Quando chega no versículo 10 do capítulo 19, o texto vai dizer assim, ó: Disse também o Senhor a Moisés, vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas roupas. Estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. E marcarás limites ao povo em redor, dizendo: guardai-vos, não subais ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou aceteado, quer seja animal, quer seja homem. Não viverá. Soando a buzina longamente, então subirão ao monte. O que está acontecendo? Deus ele vai aparecer a Moisés no Monte Sinai e Deus quer falar com Moisés. E nesse momento aqui, Deus estabelece limites em volta do monte. E a palavra de Deus é: se alguém tocar no monte, esse alguém vai morrer. Quando a gente olha para esse texto, a gente vê Deus estabelecendo uma fronteira. O que é uma fronteira? É um lugar onde você vai ser identificado, é o lugar onde você, para passar, você precisa ter um visto, você precisa ter um aval. É um lugar que depois que você passar por esse lugar, você vai encontrar outras culturas, outras pessoas, outras situações, outros movimentos. E é sobre isso que eu quero falar. Por quê? A nossa vida também, ela é envolta em fronteiras, em limites. Vamos usar esse termo limites que você vai ter uma compreensão melhor. Então a gente, desde pequeno, desde criança, nós recebemos limites dos nossos pais. E aí a gente entra na adolescência, esses limites eles mudam, porém eles ainda existem. E aí quando chega na maioridade, a sociedade impõe limites, o nosso trabalho impõe limites, a família impõe limites, você, na maioridade, acaba impondo limites. Então, os limites, as fronteiras que nós criamos à nossa volta, elas são algo protetivo. E também, às vezes, são algo que costumam nos parar. Em que sentido? Às vezes, você romper um limite significa também crescimento, significa também amadurecimento, significa também desenvolver novas habilidades. Agora, qual é o grande problema? É quando eu não estabeleço esses limites em minha vida. É quando eu vivo uma vida sem limites. É quando eu tenho uma família e não estabeleço limites dentro da minha família. É quando eu vivo uma vida totalmente sem ter um perímetro demarcado. E aí, já você vai entender o que eu quero trazer para nós nesse dia. Presta atenção numa coisa. Todo aquele que está disposto a romper um limite, ele precisa também estar preparado, preparada para receber, tá? Gente nova, coisas novas na vida, sejam boas ou mal, ou ruins. Em que sentido, pastor? Você rompe um limite, você abre uma porta, você quebra uma cerca. Você vai se libertar para alguma coisa, certo? Porém, você precisa entender que o limite foi rompido. Então, além de facilitar a tua saída desse limite, também vai provocar a entrada.
Vou clarificar sua mente. Jardim do Éden. Deus disse a Adão: não coma da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, vocês vão morrer. Eles foram lá e comeram. No momento em que eles comeram, os olhos deles físicos foram abertos. Eles tiveram o quê? Entendimento. Eles começaram a saber o que era mal, o que era ruim, o que era bom, o que podia e o que não podia. Só que nesse exato momento também eles abriram, quando eles quebraram o limite, do mesmo jeito que eles saíram para o entendimento, o pecado entrou para a morte. E quando a gente fala disso, eu quero apontar para uma vida de obediência, seja em qualquer ambiente. Seja no ambiente em que você é filho, em que você é pai, em que você é esposo, em que você é esposa. É muito importante você no seu dia a dia estabelecer bem os limites da tua vida, até mesmo com as pessoas que você conhece. Existem pessoas que são tóxicas. Existem pessoas que só te dão acessos de tristeza. E aí, às vezes, você não estabelece limite na vida dessas pessoas. Para quê? Para que elas não entrem. E aí, o que ocorre? Essas pessoas invadem a sua vida, essas pessoas, por não ter limites, por não ter fronteiras, por não ter barreiras, elas invadem a tua vida, elas entram, falam, opinam, participam, e você às vezes fala assim: eu não sei o que fazer. Não, a vida é sua. Entenda. E você precisa estabelecer o quê? Fronteiras. Quando nós falamos de ambientes espirituais, por exemplo, você precisa determinar as fronteiras da tua vida espiritual. Até onde você pode ir numa vida que não se relaciona com Deus? Quais são os limites? Olha, eu estou um dia sem orar, estou 2 dias sem orar. Opa, existe algo errado aqui, já são 2 dias que eu não oro. Olha, eu estou há 1 dia falando palavras torpes, alguma coisa errada está acontecendo comigo. Percebe que a gente não coloca esses parâmetros dentro da nossa vida, e se você não coloca esses parâmetros na sua vida, você não se aprimora, não se aperfeiçoa. Essa semana eu vou orar 2 vezes, semana que vem eu vou orar 3, na outra semana eu vou orar 5, e assim você vai crescendo. Você vai o quê? Mudando as fronteiras da tua vida, tanto para o bem quanto para o mal. Existem fronteiras que você alarga, existem fronteiras que você encurta. E por que a gente fala isso? A gente anda num tempo em que as pessoas estão sendo bombardeadas espiritualmente, emocionalmente, materialmente, e tudo isso tem a ver com os limites que você impõe na tua vida. Eu tenho 45 anos hoje. Já fui jovem. Ainda sou jovem. Minha esposa tem 36, então eu sou jovem. Chegou uma fase da minha vida que eu não via o momento de eu me libertar, porque eu achava que meu pai era muito antiquado. E aí eu não via a hora de eu chegar na maioridade para eu abrir as minhas fronteiras. E de fato eu fiz isso. Só que à mesma medida que eu abri essas fronteiras, para eu sair, outras coisas entraram, me detonaram, me bombardearam, me jogaram na lona. Às vezes a gente fica tão ansioso, tão eufórico para viver as coisas que o mundo nos oferece, para viver as coisas que às vezes pessoas que não fazem parte do nosso ciclo de fé, do nosso ciclo de amizade, de crença nos oferecem. A gente fica tão ansioso a ser movido pela carne e a gente às vezes não contabiliza o preço que se paga. Você não contabiliza, às vezes, o preço que se paga de você deixar qualquer pessoa entrar na tua vida. Você não contabiliza o preço que se paga de deixar de frequentar um culto. Você não contabiliza o preço que se paga de deixar de ouvir a voz de Deus. Não contabiliza o preço que se paga de deixar de se relacionar de forma saudável com a tua família. Tem gente que se relaciona melhor com os de fora do que com os de dentro. E ainda fala assim, quem me dá valor são os de fora, os de dentro não me dão valor. Mas a pergunta é, você faz pelos de dentro aquilo que você faz pelos de fora?
São coisas que a gente não pensa. A gente vive o tempo todo, sabe, querendo viver a flor da pele, a base das necessidades, a base das emoções, as necessidades. Deixa eu falar uma coisa sobre necessidade. As necessidades vão te levar para lugares que você não vai ter como sair. Como assim? Olha só, o filho pródigo, ele tinha uma necessidade. Qual era a necessidade dele? Não era estar na casa do pai, não era servir o pai, não era amar o pai. A necessidade dele não era viver em família, a necessidade dele era o quê? Era desfrutar dos prazeres da carne dele. O que ele faz? Ele pega aquilo que o pai derrama na vida dele e usa para gastar com quem não faz parte do ciclo familiar dele. Vou dizer de novo essa fala. Ele recebe algo dentro de casa, ele recebe amor, ele recebe herança, ele recebe vida dentro de casa. Mas na hora de gastar isso, ele gasta com quem não contribuiu com nada. Ele gasta com os amigos lá fora. E a gente vive uma vida assim o tempo todo. A família nos nutre, a família nos ama, a família nos dá destino, a família nos corrige, a família nos direciona. E quando chega o momento da gente gastar aquilo que a família construiu em nós, a gente valoriza os de fora. Por causa do quê? Por causa da necessidade. Que necessidade é essa? A necessidade que alguém de fora plantou em nós. Deus falou para Adão e Eva da seguinte maneira: não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. Aí vem a serpente, alguém de fora. Não faz parte do ciclo familiar de Adão e Eva. E quem que Adão e Eva escuta? Quem veio de fora. Quem veio de fora aparentemente tinha mais razão do que o Deus, o pai de dentro de casa. E aí o Adão decidiu o quê? Romper a fronteira que o pai, Deus, havia estabelecido. E qual é o preço que ele paga? Ele não contabiliza o preço, ele só contabiliza o benefício. E qual é o benefício? O benefício é que eu vou ser igual a Deus, eu vou entender do bem e do mal. Mas e o preço? Não, o preço eu não quero saber, eu quero apenas o benefício. Mas quando chega o momento de pagar o preço, é aí que dói. Estabeleça fronteiras na tua vida e respeite essas fronteiras. Isso vai gerar vida espiritual em você, isso vai gerar saúde emocional em você, isso vai gerar saúde física em você. Mateus capítulo 4, Satanás vai tentar Jesus e o que ele faz? Ele leva Jesus no alto do monte e diz para Jesus: olha, se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar tudo isso aqui, porque tudo isso pertence a mim. Jesus olhou para ele e falou assim: cara, a minha Bíblia fala, a palavra de Deus diz, que eu não devo ter outro Deus além do Pai que está nos céus. Satanás, quando faz a proposta para Jesus, ele está tentando fazer Jesus romper uma fronteira. Que fronteira é essa? É a fronteira da cruz. Porque como Jesus seria o Senhor dos Senhores? A partir do momento que ele fosse crucificado. Satanás está dizendo para ele: você não precisa ir para a cruz. É só você se prostrar e me adorar, que eu já te dou isso que você tem que receber, sem ir para a cruz do Calvário. Eu estou mudando as fronteiras da tua vida. Você não precisa morrer, você não precisa sofrer. Você passa por aqui, ó, e por aqui você já consegue. Só que Jesus, ele tem um entendimento. Por quê? Se Jesus não vai para a cruz do Calvário, Satanás até dá o mundo para ele, mas ele não cumpre o plano divino. E a outra coisa, ele não pisa na cabeça de Satanás. Então Jesus, quando ele está nesse momento, ele não está visando apenas a necessidade dele. Ele está o quê? Ele está olhando para todo o contexto à sua volta. Cuidado com as fronteiras que você decidiu quebrar. Cuidado com as fronteiras emocionais que você decidiu quebrar. As fronteiras espirituais que você decidiu não respeitar. Tem gente que se envolve, se relaciona com qualquer pessoa. Gente, existe um mundo espiritual por aí. E às vezes você não sabe qual o espírito que está por trás daquela pessoa. E isso é perigoso. Porque às vezes você tem uma pessoa no mundo lá fora e você acha, essa pessoa, mas você não sabe o histórico espiritual dessa pessoa. Você não sabe o que tem por trás daquilo. Você não sabe o que a pessoa é fora, longe dos seus olhos. Por isso, fique atento, fique atenta, para que você não sofra as consequências depois. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse dia. Obrigado por essa palavra. Obrigado por essas vidas que aqui estão, Senhor. Obrigado por cada um. Que
Tu possa abrir os nossos olhos espirituais nesse dia. Que nós possamos respeitar as fronteiras da nossa família. Que nós possamos respeitar as fronteiras espirituais que Tu estabeleceu para nós. Que nós possamos respeitar as fronteiras espirituais das nossas emoções. Que nós possamos, Senhor, respeitar, ó Deus, as fronteiras que a Tua palavra deixou para nós obedecermos. E nós sabemos, ó Deus, que se nós respeitarmos essas fronteiras, nós vamos colher frutos de vida para nossa casa, para nossa família, para nós mesmos, Senhor. Em nome de Jesus. Somente Tu sabes, ó Deus, o que se passa no coração das pessoas. Somente Tu sabes, ó Deus, o que tem por trás, às vezes, de uma fala, ó Deus, que vem para nos atingir. O que tem, às vezes, por trás de um gesto, ó Pai, de perseguição. Somente Tu sabes o que há por trás daqueles que tentam nos atacar, daqueles que tentam nos magoar, daqueles que tentam nos ferir. E, às vezes, essas circunstâncias acontecem, ó Deus, porque nós rompemos barreiras, rompemos fronteiras que não deveriam ser rompidas, ó Pai. Em nome de Jesus. Abre os nossos olhos espirituais. Abre, Senhor, os nossos olhos espirituais nesse dia e dá-nos um bom destino em Ti, ó Pai, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém? Se essa palavra falou com você, olha, a Cida já está falando ali, que palavra abençoada. Se falou com você, compartilha aí, independente da plataforma que você está, marca alguém, marca as pessoas precisam ouvir essa palavra. Sabe por quê? Porque tem muita gente hoje chorando no seu ouvido, falando que a vida não é boa, falando que Deus não é bom, falando que família não é bom. Mas sabe por que essas pessoas estão vivendo esse momento? É porque em algum momento elas romperam uma fronteira que não deveria ser rompida. Na maioria das vezes, nós estamos vivenciando problemas porque nós não respeitamos limites. Não respeitamos limites. A gente trabalha com aconselhamento e a gente sabe disso. Às vezes a gente direciona as pessoas, falamos sobre limites, aí as pessoas, não, esse limite eu não preciso respeitar. Só que a gente precisa entender uma coisa, toda barreira que é quebrada, tá? Além de você se libertar de alguma coisa, você permite a entrada de outras coisas dentro da sua vida. Então, às vezes as pessoas reclamam de Deus, porque Deus não é bom. Se Deus fosse bom, por que tanta coisa mal acontece comigo? Se Deus fosse bom, por que essas coisas estão acontecendo comigo? Só que ninguém olha para trás para ver qual foi o momento do limite que foi rompido, qual foi o momento da fronteira que foi quebrada. Então, compartilha aí com essas pessoas, para talvez essas pessoas caírem em si, se arrependerem e recomeçar a vida. Beijo no coração de todos, espero vocês amanhã aqui, dando continuidade aos nossos devocionais diários. Convida os amigos, convida a família, que a bênção de Deus permaneça sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Grande beijo no coração e até amanhã.